Bom dia a todos, bom dia, Amanda, bom dia, Tiago. Primeiramente, gostaria de agradecer, Amanda, a sua participação, a sua presença aqui na roda de conversa com os alunos de jornalismo, né? E eu vou fazer uma breve apresentação. Amanda Júnior, ela é doutora em comunicação pelo programa de comunicação da UFMG, cursou também o mestrado lá, né, Amanda? Você fez o mestrado. Aquilo que ela falou, gente, a Amanda é daquelas assim estudiosas que amam estudar, né? Que amam estudar. Ela começou o mestrado, caiu direto no, começou a graduação, caiu direto no mestrado, depois foi para o doutorado e a danadinha agora está querendo pós-doutorado, né? É animada, né, Amanda? Mas é isso mesmo. Ela estuda e se interessa pelas interfaces entre mediação algorítmica e a mediação jornalística nas plataformas de mídia digitais, especialmente os algoritmos do Facebook, tá bom? E ela veio aqui para bater um papo com a gente, né, sobre a experiência dela em pesquisa, em elaboração de projeto de pesquisa. Só situar, Amanda, né, reforçar, porque eu já havia falado com vocês na mensagem, com vocês e com você e o Márcio Teles. Essa turma é do 5º período, né, de jornalismo. No próximo semestre, eles vão ter o TCC1, já vão começar a iniciação científica, né? E aqui a gente faz o tipo uma experiência, uma pré-experiência, assim, em pesquisa, em formulação de um projeto de pesquisa. Então, o pessoal que está começando e tudo, é uma turminha muito animada, muito questionadora, né, muito participativa, né, Tiago? Então, a gente vai bater um papo com você, mas a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu percurso aí acadêmico, né, de pesquisa, as questões que você vem trabalhando hoje, para a gente depois abrir o debate. Gostaria de saber, o Tiago, né, você quer complementar, quer falar alguma coisa de Amanda, Tiago? Vocês já se conhecem há muito tempo, né, Tiago? Já Sim, foram contemporâneos, né, no mestrado, doutorado. Então, exato. Agradecer, né, bastante a Amanda, já é uma amiga, uma colega, a gente sempre conversa, sempre troca figurinha, agradecer sua disponibilidade em participar aqui da nossa roda de conversa e vai ser muito proveitoso poder contar com você. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz. É sempre uma honra poder participar das aulas e conversar com o Thiago. É sempre maravilhoso. A gente desenvolver uma amizade, né, Tê? Foi das pessoas que a gente leva da pós-graduação para a vida. E obrigada, Dedé. É um prazer te conhecer também. Tudo meu, Amanda. Bom, de onde que eu comecei? Assim, acho que é legal de falar, né? Porque às vezes a gente olha assim e fala assim, emendou, né? Foi uma coisa atrás da outra, e como que eu começo? Eu nunca fui dessa área e tal. Eu entrei na graduação para ser jornalista e eu era completamente voltada para o mercado, né? Até desprezava bastante a academia, assim, não achava que não era para mim, não gostava, era muita teoria demais, e não estava feliz, assim, com a possibilidade de pensar em estudar e tal. E aí eu fui fazer o intercâmbio, é uma versão que a UFMG tinha, não sei se tem ainda, que era parecido com Ciências Sem Fronteiras, mas era voltado para alunos da UFMG, que chamava Minas Mundi. Daí eu fui fazer esse intercâmbio, fui para Lisboa, passei 10 meses lá. E quando eu voltei no meio do semestre. Então foi muito difícil para arranjar estágio, né? E aí eu precisei começar a fazer meu TCC e decidi que eu sempre me interessei muito pela forma como a informação é divulgada e como ela circula. Na época, eu ainda estava trabalhando diretamente com jornalismo científico, então eu queria entender assim, um pouco como que a gente poderia usar os recursos que a internet oferecia para a gente, principalmente gratuitos, para criar um discurso do jornalismo científico que fosse mais acessível, né, e fosse mais fácil de visualizar as questões que eram tratadas. E aí eu comecei a fazer meu TCC
e apareceu uma oportunidade, e aí eu queria convidar a professora Jeane Alzamora para ser minha orientadora. Aí, a Tassiana Arce, que também é uma colega nossa, era minha chefe, e ela falou, olha, a Jeane é uma pessoa maravilhosa e tudo, mas ela está com uma bolsa de iniciação científica, não era iniciação científica, era de projeto de extensão, e que é exatamente para fazer o que você está fazendo no seu TCC, então acho que seria legal você fazer a bolsa e já é você fazer a prova para a bolsa e já é uma forma de você conversar com ela e de abordar dela se ela te orienta ou não, né? Aí fui fazer a entrevista, acabei pegando a bolsa e pensei assim, ó, eu vou receber a bolsa para fazer o que eu já vou fazer no meu TCC, né? Então, eu vou ganhar dinheiro para fazer meu TCC. Então, não muito dinheiro, né? Sabemos quanto é uma bolsa de projeto de extensão, mas assim, falei, não, vou ganhar dinheiro para fazer meu TCC. E aí foi o meu caminho sem volta, porque eu me apaixonei e não quis mais sair. Aí eu terminei aí fui orientada pela Jeane, terminei a graduação. Ela me convenceu a não tentar o mestrado direto, então eu esperei um ano, fiz uma disciplina isolada, e aí tentei o mestrado, entrei no mestrado em 2014, fui orientada pelo Carlos D'Andrea, e depois, escondida dele também, em 2016, quando eu estava fazendo a minha dissertação, eu também já fiz direto o processo seletivo do doutorado. Porque se eu contasse para ele, ele também ia me convencer a não fazer, né? Aí eu fiz, aí eu tive que correr com a minha defesa para poder terminar em fevereiro, porque as aulas começavam em março. Então, foi literalmente emendei, né? E aí terminei agora em fevereiro desse ano, ainda antes da pandemia, que ainda deu tempo de ir para um barzinho, tomar uma cervejinha, comemorar, e aí chegou a pandemia. Então, eu estou bem recém-formada, então, bem juninha ainda, viu, Dedé? Acabei de terminar. E acho que, bom, essa é a minha trajetória. Agora, eu no meio do doutorado, eu me mudei para São Paulo, continuei com o Carlos D'Andrea à distância. A época não influenciou, porque ele estava, inclusive, fazendo um pós-doutorado na Holanda, então a nossa conversa já era via Skype mesmo. Então eu vinha periodicamente para Belo Horizonte para, às vezes, assim, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, quando tinha algum evento ou quando precisava. Eu já tinha terminado todos os meus créditos, não era bolsista, então eu podia ficar em São Paulo tranquilamente. Então, eu já estou morando lá, já vai fazer 4 anos. Isso, então agora eu moro em São Paulo e acabei de terminar o doutorado. Mas a Amanda Juninha, ela já tem publicações, já tem uma experiência muito bacana em pesquisa, e a gente queria que você falasse, Amanda, sobre essa trajetória em pesquisa, o que você vem pesquisando, né? Como é que é esse processo aí de fazer a pesquisa, né? Os desafios, os problemas que você encontrou, os ganhos que você teve para a sua vida pessoal e acadêmica, e também como jornalista, é muito importante isso, né, Tiago? Acho que é legal falar dessas duas coisas, da formação profissional e acadêmica. Então, falei, porque essa Juninha é potente, viu, gente? Vamos lá. Como eu não tinha essa experiência de iniciação científica, para mim foi muito difícil no mestrado entender mesmo como que funcionava, porque vocês estão passando por isso agora, vocês veem que é um mundo completamente novo, né? Até a forma da gente falar, assim, de escrever, não é o mesmo texto do jornalismo, né? Então, eu demorei a me adaptar. Então, eu mesmo a publicar alguma coisa, e mesmo assim, publicar em anal de congresso, não era artigo. No final do meu segundo ano do mestrado, que foi quando eu comecei mesmo a conseguir colocar minha pesquisa para andar, sabe? Tive muita ajuda da professora Regina Helena, maravilhosa, que me pegou pela mão e me ensinou como fazer o meu primeiro artigo, e aí a gente publicou junto
alguns capítulos de livro, mas foi assim, bem no final do mestrado mesmo que eu engrenei, assim, que eu falei, pronto, agora eu entendi como é que funciona esse negócio, agora dá para fazer. E aí, no doutorado, como eu já vinha de 2 anos já estudando a mesma temática, porque no mestrado eu fui estudar a circulação textual, né, no Facebook. Então, eu queria mostrar que o nosso feed de notícias, que é, na verdade, aquilo que a gente recebe, né, vários posts de várias pessoas, ele era uma composição textual em si. Então, assim, você acessava o seu feed, você tinha uma sensação quando você via aquilo, como se você estivesse lendo uma coisa que era pronta. Quando, na verdade, são várias inserções aleatórias, entre aspas, né? Que não foram feitas para circular junto, mas que para cada pessoa aquilo ali compunha um texto diferente. E aí, por exemplo, à época, a gente teve ou tinha acabado de ter a eleição Dilma Aécio, e a gente escutava muitas pessoas falarem assim, mas eu não entendo como a Dilma ganhou, porque no meu Facebook só tinha gente que votou no Aécio, cadê essas pessoas, né? Ou, por outro lado, as pessoas falavam assim, como que o Aécio teve tanto voto, se todo mundo votou na Dilma? Então, assim, as pessoas estavam com essa dificuldade ainda de entender o que já foi chamado de bolha algorítmica, né, que não é um termo muito legal, mas assim, como que esses algoritmos estavam influenciando essa significação textual da gente, né? Então, eu estudei isso no mestrado. E aí, no doutorado, eu já tinha passado dessa dimensão do usuário, que era uma dimensão mais individual, e eu quis entender um pouco mais a dimensão institucional disso, né? Como que isso tinha influência direta, inclusive, no fazer jornalístico. Então, na minha tese de doutorado, eu fui estudar o que eu chamei de plataformização do jornalismo, que seria o processo de influência da lógica das plataformas no fazer jornalístico. E isso acontece em vários setores, né? Então, assim, por exemplo, no transporte, a plataformização do transporte, da saúde, da educação, né? Então, assim, a gente tem os Moodles da vida aí que dão uma dor de cabeça danada para a gente, ou com plataforma Lattes e plataforma Sucupira, e assim, né? E que mais? A plataformização da saúde, a plataformização do direito, né? Então, assim, como isso é debatido em várias áreas, e eu quis olhar especificamente para o jornalismo, como que isso influenciava o jornalismo. Então, durante esses 4 anos, eu fui olhar para essas dimensões institucionais, mais fora da dimensão do usuário, né? Então, no mestrado, eu olhei para a dimensão do usuário. O que foi, assim, bom, então, eu tive uma grande dificuldade de me enquadrar no texto acadêmico, de entender o processo de escrita. Acho que, assim, essa nova geração de professores, no sentido não etário, mas a nova geração no sentido de as aulas recentes, né? Elas estão se voltando muito mais para essa popularização, vamos dizer assim, para essa uma coisa mais didática, né? Mas a academia ela tem esse histórico de gostar de ser muito distante, né? De gostar de ser muito inacessível. Então é muito difícil quando a gente entra. Então, assim, os professores dessa nova geração, incluo você nessa nova geração, tá, Dedé? Estão se preocupando muito mais de inserir esses alunos nesse fazer científico, né? Mas é uma coisa que é recente, não com todos os professores. Então, a gente entra nesse mundo, a gente fica perdido, né? A gente não sabe o que fazer. E eu senti isso. Então, eu levei 2 anos, mesmo tendo feito projeto no TCC, mesmo tendo feito disciplina isolada 1 ano, eu ainda tive 2 anos para conseguir entender. Vocês vão levar 2 anos? Não, gente, porque vocês estão cheios de professor maravilhoso que vão introduzir vocês nesse mundo. Acho que tem uma aluna que quer falar.
Oi, bom dia. Meu Bom nome é dia. Carolina. Bom dia, Thiago. Bom dia, Amanda. Eu tenho uma dúvida, é acerca dos temas das pesquisas. Por exemplo, você foi seguindo, tipo, uma cadência do mesmo tema, né? Por exemplo, o Facebook era o central, e aí você foi evoluindo, né? Uhum. Eu fico me perguntando se, por exemplo, é possível mudar de tema entre o mestrado e o doutorado, ou se não faz sentido. É uma dúvida que eu tenho pessoal assim mesmo. Se, por exemplo, eu cansei de pesquisar certo tema e quero mudar. Isso é possível? Isso, as pessoas Claro. fazem isso? E até dentro do mestrado muda. Quando eu entrei no mestrado, o meu projeto era para estudar a TV Folha. Vocês lembram da TV? Acho que não sei se vocês vão lembrar da TV Folha. Mas era para estudar Web TV, que era um fenômeno lá em 2013, que era uma tentativa de trazer essa linguagem mais digital. E a TV Folha foi o que tinha de diferente, né? Porque eles tinham um formato que juntava uma linguagem digital, mas ainda tinha muito do redacional, vamos dizer assim, da cultura da redação. Então, eu entrei para estudar isso. E aí, à medida em que eu fui evoluindo e estudando, e primeiro ano a gente já tem muita disciplina, né? Então, a gente aprende novas coisas, e aí eu fui descobrindo que meu interesse era outro. E, na verdade, inclusive, essa foi uma pergunta que foi feita na minha banca de doutorado, assim, no concurso. O que a minha pesquisa de doutorado tinha de diferente da minha de mestrado? Né? Se eu não estava simplesmente tentando empurrar mais 4 anos de pesquisa. E apesar de ser o mesmo objeto, não é o mesmo objeto, sabe? Quando eu olhei para o mestrado, eu olhei para o feed de notícias. Quando eu olhei para o doutorado, eu olhei para as relações institucionais. Então, assim, se a gente for botar no papel mesmo, não é o mesmo objeto. Então, por estar ligado ao Facebook, parece que é o mesmo objeto, mas na verdade não é. E acho que a grande questão sobre objeto de pesquisa é que a gente tem que gostar do que a gente está estudando. E a gente tem que ter um interesse genuíno ali de estudar aquilo. Porque é muito sofrido, né? Assim, é difícil você estudar, é difícil você escrever, é difícil você fazer pesquisa. Então, se você não gosta do que você não tem esse interesse genuíno de saber o que você, né, o que você está pesquisando, se torna muito maçante. Então, aí você acaba empurrando, igual assim, às vezes a gente faz isso com TCC, né, na faculdade. Acaba fazendo um TCC só para formar. E aí acaba sendo muito mais sofrido do que deve ser. Que não deve ser nada sofrido. Então, assim, acaba sendo muito mais angustiante do que deveria ser, porque a gente não se interessa. Então, para resumir, eu acho, Carolina, que o importante da sua pesquisa é você pesquisar o que realmente te interessa. Se isso mudar ao longo do tempo, tudo bem. O que pode te facilitar, se você continuar numa carreira de pesquisa sobre matemática é que talvez alguns caminhos você já vai ter percorrido. Então, você já vai ter alguma facilidade com algumas questões. Mas, por exemplo, no meu caso, a minha base do mestrado não me ajudou no doutorado, não, sabe? Assim, a minha metodologia foi diferente, a minha base teórica foi diferente. Eu usei um pouco do que eu tinha no mestrado? Usei, mas eu acho que eu usei tanto quanto outra pessoa que tivesse mudado de tema teria usado, sabe? Então, não fica angustiada com isso, não. Assim, você tem que pesquisar o que você tem interesse de descobrir. Se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, não tem problema, não. Bem bacana, né, Dedé, a Amanda comentar essa questão da escolha do tema, né, a partir da pergunta da Carolina, porque, por exemplo, no meu caso, no TCC eu estudei cartão postal publicitário, na especialização eu estudei anúncio impresso em revista, no mestrado eu estudei 2 canais de uma mesma pessoa, que é o Felipe Neto no YouTube, e no doutorado eu estudei 4 redes sociais online, né, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Então, assim, você pode mudar o tema, mas mais ou menos essa questão da imagem e do digital já veio acompanhando a minha trajetória. E é legal também explicar, né, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, que você pode ter o mesmo tema, então a Amanda tinha o mesmo tema, que seria jornalismo e o digital, né, se a gente pensar em grandes temas, mas os recortes dela
foram distintos, e por isso a gente poderia dizer que os objetos de pesquisa também foram distintos, né? E essa questão do interesse pelo tema e pelo objeto é muito importante, porque você vai ficar 6 meses, no caso de um TCC, 2 anos, no caso de um mestrado, 4 anos, no caso de um doutorado, analisando, coletando, lendo referências sobre uma mesma coisa. Então, é importante ter uma certa paixão, assim, não aquela paixão platônica, mas um certo interesse, né, uma certa vontade em estudar aquilo. Muitas pessoas me questionavam, né, quando eu fiz o mestrado, se eu era fã do Felipe Neto. Aí, pesquisando, pensava o meu objeto, digamos assim, e não o Felipe Neto, né? Então, às vezes, você não precisa ser fã daquela coisa, mas ela desperta seu interesse, né? Por exemplo, você não é fã de K-pop, mas aquele fenômeno de grande visibilidade na Coreia, no Brasil, nos Estados Unidos, praticamente em todo mundo te interessa, você vai estudar um aspecto daquilo. Exato. E, assim, essa questão de o que você já tem, né, é muito relativa, porque, por exemplo, olha, o meu orientador, ele é formado jornalista, ele fez o mestrado dele em Ciência da Informação e foi fazer o doutorado na literatura, que é uma base da literatura, que é a não sei que literária, que eu nem sei como que chama. E agora é professor de comunicação. Então, assim, se ele fosse pensar nisso, Carolina, como que ele ia fazer? Né? Porque ele mudou, inclusive, de área do conhecimento, né? Então, assim, isso é muito relativo. E eu acho que o grande diferencial do pesquisador é ir dando esse olhar diferenciado, porque, por exemplo, o meu professor, o Carlos, ele consegue pegar todas essas bagagens que ele trouxe e colocar isso na pesquisa dele hoje. O Thiago consegue pegar toda a bagagem dele e trazer para a pesquisa dele hoje. A Dedé tem outro percurso, a Dedé traz a visão dela a partir das coisas que ela estudou. Então, assim, o que você vai construindo, talvez você não use diretamente, não diretamente no sentido de colocar citação no seu texto, né? Aproveitar aquele fichamento que você já tinha feito. Mas você, de certa forma, está sendo influenciado por aquele olhar daquilo que você já tinha pesquisado antes. Desculpa, aí estava fechado o microfone. Eu queria fazer um comentário sobre essas duas questões que vocês estão colocando, né? Que é desenvolver um percurso com o mesmo objeto e ter a possibilidade de trabalhar diferentes escalas, né? Porque o mestrado é uma coisa, o doutorado é outra, o pós-doutorado ele vai só complexificando, enriquecendo e ampliando o objeto, né? Então você vai mudando também a sua angulação, o seu olhar sobre aquele objeto, né? Então você falou na graduação, não, no mestrado eu olhei o usuário, no doutorado eu olhei a dimensão institucional. Então, você foi trazendo diferentes facetas daquele objeto e aprofundando, né? O Thiago já teve uma experiência diferenciada, ele foi mudando de objeto, né? Eu acho que isso mostra duas coisas importantes da nossa área, né? Do campo da comunicação. Primeiro é essa diversidade, essa possibilidade da gente ter oportunidade de experimentar a pesquisa em diferentes objetos. Isso enriquece muito, né? Segundo, é a possibilidade de você crescer, evoluir no sentido de ir aprofundando, né, as diferentes facetas e aspectos de um mesmo objeto. Então, eu acho que a pesquisa possibilita muito a gente. Eu vejo muito no Braga, Amanda, essa opção que você fez também, né? Ele vem desenvolvendo esse conceito de interação mediatizado, o conceito de mediatização, desde o início dos anos 2000, e como que ele vem crescendo, amadurecendo e formulando cada vez mais um conceito, né, completo, complexo, né, e trazendo vários elementos aí desse conceito, né, vai desenvolvendo, criando, né, ele fala que não cria uma teoria, mas acaba que cria uma abordagem teórica a respeito
da temática, né? Então, eu acho que assim, a gente está numa área que é a área da comunicação com possibilidades imensas, assim, né? A gente tem muita potência aí, diversos temas, diversos objetos, angulações, né? E isso é muito enriquecedor. E tem essa possibilidade também de ir amadurecendo, né? De crescendo junto com a evolução daquele objeto e vai também acompanhando o seu desenvolvimento, né? Agora tem... pode falar, desculpa. Não, imagina. E outra coisa, né, Dedé, assim, o objeto, ele não existe no mundo real, né? Ele é uma construção do pesquisador. Então, tudo que você quiser pode virar um objeto, desde que você consiga recortar e dar um olhar específico, bem elaborado, que faça sentido para a pesquisa, para qualquer coisa do mundo, né? Então, assim, isso é um pouco complicado quando a gente vê pesquisas, por exemplo, como a minha, que tem um objeto que é um pouco mais palpável para algumas pessoas, por ser, é o Facebook, né? Assim, o T estudou as 4 redes sociais, o canal do Felipe Neto. Isso acaba, assim, criando essa ilusão na gente, às vezes, de que o objeto ele está ali, você precisa encontrar ele. E, na verdade, o Facebook não é o meu objeto, né? Se você for pensar. Eu não estudei o Facebook. O meu objeto foram as relações e as tensões que emergiram da relação entre o jornalismo e o Facebook. Então, assim, ele não existe no mundo real, né? Ele é uma construção do pesquisador, a partir do olhar do pesquisador, a partir da lente teórica do pesquisador, a partir da visão metodológica daquele pesquisador. Então, isso para dizer que você tem várias na nossa área, você tem muita opção do que você pode olhar. E, por outro lado, também é importante a gente ter essa consciência de que o objeto ele é vivo. Por ele não existir no mundo real enquanto uma entidade, ele é uma construção temporária. E essa construção temporária ela pode se desfazer, né? Então, assim, pode acontecer de, no começo da sua pesquisa, você começar olhando para uma coisa que faz sentido enquanto um objeto, e depois de 2 anos, você vê que aquilo não faz sentido mais, ou que não te interessa mais, ou que não dá mais caldo, né? E você vai ter que mudar o seu olhar. Mudando o seu olhar, mudando o ponto de vista, mudando a lente teórica, mudando a abordagem metodológica, você também muda o objeto, né? Eu gosto de fazer uma metáfora bem porquinha, que eu não elaborei ela muito, não. Mas, assim, perdoem a simplicidade. Mas é como se o pesquisador fosse um fotógrafo, né? E o mundo real é o nosso objeto. E aí, uma câmera fotográfica, cada pesquisador tem uma câmera fotográfica diferente. Essa câmera fotográfica tem a ver com a nossa base teórica. Então, cada pesquisador vai olhar para esse mundo a partir da base teórica, da lente teórica que ele tem em mãos. Então, cada máquina vai gerar uma fotografia diferente, né? Uma grande angular vai conseguir gerar uma coisa que um olho de peixe não vai conseguir gerar, que um super zoom não vai conseguir gerar, etc, etc. E o olhar metodológico seria aquele posicionamento do fotógrafo na hora de tirar a foto, porque a gente tem aqui, provavelmente devemos ter amantes da fotografia, né? Que na comunicação temos bastante amantes da fotografia. A gente sabe que não é só a câmera, isso não é só apertar o botão para tirar uma foto, né? Então você precisa fazer o trabalho ali de enquadrar, de colocar uma abertura maior ou menor para mexer na luminosidade, etc, etc. Esse trabalho é o diferencial do pesquisador que está fazendo a pesquisa. Isso tem a ver com as escolhas metodológicas e isso também tem a ver com a pessoa do pesquisador. Eu posso usar a mesma base teórica, a mesma metodologia e o mesmo objeto e conseguir uma pesquisa diferente da Dedé, porque nós somos pesquisadores diferentes, e o nosso olhar influencia na nossa pesquisa, né? Acho que, assim, isso eu gosto de frisar muito, Dedé, porque a gente vem de um
uma história científica muito positivista, né? Assim, da ideia das ciências duras, de como se fosse possível tirar o pesquisador de cena e ele observa o mundo como se fosse um Deus onisciente. E a gente tem visto cada vez mais de que qualquer ciência é uma construção, né? A partir de métodos, a partir de instrumentos. Então, o que a gente consegue ver, por exemplo, antes e depois da invenção do microscópio, são pesquisas completamente diferentes e tem a ver com a invenção de um artefato que possibilitou essa mudança, né? Então, assim, a presença do pesquisador, ela é determinante, e o pesquisador não está de fora olhando o mundo como se fosse um Deus onisciente. Ele está no mundo e ele participa desse mundo, ele participa da pesquisa. Então, o lugar do pesquisador, ele sempre vai existir e não é um demérito da pesquisa. Isso, inclusive, é o que dá a graça da pesquisa, porque a minha pesquisa sempre vai ser diferente da do outro pesquisador. E cada um trazendo o seu olhar, vai criando um campo cada vez mais rico, com mais olhares e mais oportunidades da gente pensar. Sim, muito bom. Muito boa essa metáfora. A gente costuma falar da lente, né? Assim, um pega um óculos com a lente vermelha, né? Igual 3D, o outro pega com a azul, eles estão olhando para a mesma realidade, digamos assim, para o mesmo real, na verdade, e um vai enxergar azul, o outro vai descrever que é tudo vermelho, né? Essa metáfora também é muito boa. Pessoal, a gente vai passar para a pergunta do Dione, para a gente tornar um pouquinho mais dinâmico e ter a participação dos colegas. Dione, por favor. Bom dia, Tiago, Dedé, bom dia, Amanda. Eu te acho muito corajosa, viu, de engatar uma pesquisa assim, desde a graduação e ir direto para o doutorado. Não tenho saúde para fazer. Mas, assim, a minha pergunta, ela tem a ver um pouco com o pontapé inicial, sabe? Essa dificuldade que a gente tem de iniciar, de filtrar, né, a nossa pesquisa. Na disciplina da Dedé, o pré-projeto que eu pretendo apresentar nessa disciplina, ele está ligado já com o meu objetivo no TCC, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse início do projeto da gente, né? Do que a gente pesquisar, o levantamento de informações, de dados, de fontes, por onde que a gente começa para poder filtrar uma pesquisa, né? Quando a gente já tem um objeto, por onde a gente começa, essas dúvidas iniciais que sempre podem nos incomodar, né? De certa forma, assim, da gente ter certeza do que a gente vai filtrar de determinado objeto. Tá. Ótima pergunta, muito bom. O que eu gosto de falar com os meus alunos é assim: primeiro, quando você olha para uma pesquisa, você tem que descobrir uma temática que te apetece, né? Assim, uma temática que te chama atenção. Então, no meu caso, foi a circulação algorítmica, a influência dos algoritmos na circulação. Para você delimitar esse objeto, como ele é uma construção, isso demora e é difícil mesmo. E é uma construção que, às vezes, vai demorar muitos anos. No mestrado, isso precisa ser feito mais rápido, porque o mestrado tem só 2 anos, né? E no primeiro ano, a gente está muito preocupado em fazer, e devemos ficar mesmo preocupados em fazer disciplina, ampliar nossa base teórica e tal. Nesse segundo momento, a gente vai criar o projeto para que no segundo ano a gente realmente faça a pesquisa, né? Então, assim, praticamente, o que eu oriento que os alunos façam, que eu gosto de orientar, a minha forma de pensar. Se Tiago e Dedé pensarem diferente, vocês me corrijam, me falem aqui. Mas eu gosto de pensar assim: primeiro a gente tem que pensar o que nos interessa. Então, isso é uma grande temática, né? Então, a gente vai para essa temática e começa a mexer com ela, porque a gente tem essa ideia de que antes da gente mexer com a pesquisa, a gente já tem que ter a ideia da pesquisa na cabeça. E eu não acho. Eu acho que a gente tem que ir mexer com o objeto, sujar a mão naquela temática, para ver as possibilidades.
tá? Então, aí você escolhe uma grande temática, aí você vai e começa a mexer com ela. Dali vão te surgir algumas ideias, tá? Então, aí você vai colocar num papel uma explicação, eu sempre falo isso, coloca no papel uma frase que descreve a sua pesquisa. E à medida que você for colocando essa frase pesquisa nessa frase, no começo você vai ter uma frase grande. Então, você tem que tentar especificar cada vez mais essa frase. Quando você conseguir uma frase que dê uma ideia legal ali do que é a sua pesquisa, está na hora da gente passar para a sua pergunta. Porque o objeto e a pergunta, eles estão extremamente relacionados, né? É a pergunta que faz o objeto e o objeto que permite a pergunta. Então, você vai fazer essa pergunta. O que é essa pergunta? A pergunta é o que você vai responder com a sua pesquisa. Então, você consegue responder uma pergunta muito ampla? Não. Então, qual que é o segredo? É você especificar cada vez mais essa sua pergunta. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer um comentário que não tem viés político, tá, gente? É um exemplo político, mas não quero que vocês pensem no viés político. Quando teve a seleção para ministro da Saúde, não sei se vocês lembram de um ministro, eu esqueci o nome, que eu sou ruim de nome, daquele senhor que falou que ele fez o doutorado e só que aí ele foi apresentar o projeto dele e a banca disse que o projeto dele estava muito amplo, porque ele queria estudar a história de não sei o quê desde o século XX. E ele apresentou isso na entrevista como se fosse uma coisa boa, né? De que a pesquisa dele era tão grande que a banca não aprovou. Só que a pesquisa ser muito grande não é uma coisa boa. A pesquisa ser muito grande significa que ela não é factível. Então, o que é uma pesquisa factível? É uma pesquisa que está... bom, eu sem nome, sem saber o que ele falou exatamente, não adiantou nada o meu exemplo, né, gente? Mas desculpa, tá muito cedo de manhã ainda. O que faz uma pesquisa ser boa? Você conseguir responder a pergunta que você está fazendo. E como que você responde a pergunta que você está fazendo? Qual é a razão da vida? Essa é uma pergunta que a gente vai ficar aqui, anos falando, trazendo referências e trazendo empiria e trazendo análise, e a gente não vai chegar à conclusão. Então, se eu falar qual que é o sentido da vida para Amanda Jurno na idade entre 25 e 27 anos? Essa é uma pergunta que eu consigo responder. Eu faço uma entrevista com a Amanda Jurno, pego os dados sobre ela entre 27 e 25 anos, faço uma compilação ali do que ela pensa sobre a vida e eu consigo produzir um texto falando o que é a percepção da Amanda entre 25 e 27 anos. Então, assim, acho que esse começo, Dione, que eu te daria de dica é fazer isso, assim, olhar para a temática, e você vai mexer com o seu objeto, ele vai começar a te dar dicas do que você vai querer olhar. Você começa a tentar colocar isso no papel no sentido de uma frase que explique sua pesquisa, e depois você transforma essa frase numa pergunta de pesquisa. À medida que você vai transformando essa frase numa pergunta de pesquisa, você vai se questionando sobre o recorte do objeto. Por quê? Quando você especifica o tempo que você vai querer olhar, muda o objeto. A mídia que você vai olhar, né? Então, se você está olhando para o jornal impresso, é diferente de você estar olhando para o jornal impresso e online. Se você está olhando para o jornal impresso e para a rádio. Não sei, me dá um retorno, Johnny, o que você está achando? Não, é isso mesmo, Amanda. E uma outra coisa por exemplo, o meu objeto de pesquisa são as emissoras de rádio da minha cidade. Tá. E eu sou apaixonado de rádio desde quando eu me entendo por gente. Então, assim, às vezes eu me fico assim entre a paixão, né, de algo assim, eu fico até assim um pouco emocionado porque eu vou pesquisar algo que eu sempre fui apaixonado, né? Mas e agora? Como que eu vou filtrar essa paixão? Como que eu vou pegar esse negócio tão grande e colocar num TCC, né? Qual vai ser o filtro que eu vou usar? Mas é isso que você falou. E isso depende do que você quer olhar, né? Então, assim,
o que seria interessante que eu poderia te dar uma dica, assim. Pega uma fase da rádio da sua cidade que te chamou mais atenção. Aí você vai para essa fase. É uma fase lá entre 2002 e 2003, que eles tiveram uns programas novos, aumentou a audiência. Eu gostei ali é o que me interessa. Então aí você vai olhar para aquilo. Quais que são